Olá, eu sou Cláudio Guimarães, diretor da BRH, e é um prazer estar com você em mais um episódio do Conexões RH, o podcast da BRH que conecta você às principais tendências e vozes do mundo do trabalho. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador de gestão, CIEE Rio. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está transformando empresas e carreiras, automação e o futuro do trabalho. Para essa conversa, recebemos dois convidados especiais que trazem visões complementares sobre o assunto. Adolfo Furtado e Daniel Vani, dois colegas de longa data de trabalho que tenho a honra de recebê-los aqui. Ao longo deste episódio, vamos explorar juntos como a automação vem impactando o futuro do trabalho em diversos âmbitos. A substituição de empregos por tecnologia sempre gera discussões sobre desemprego, qualificação profissional e o papel de empresas e governos nessa transição. Antes de começarmos, imagine se o seu emprego deixasse de existir amanhã. Você estaria preparado para o próximo? Lembre-se, a automação não é algo novo. Tivemos a mecanização, a eletrificação, a computação e agora vivemos a automação inteligente. A grande diferença? A velocidade. Mudanças que antes levavam décadas agora acontecem em meses. Veja o exemplo do ChatGPT. Chegou a 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Adolfo e Daniel, meus caros, se o seu emprego deixasse de existir amanhã, vocês estariam preparados para o próximo? Eu acho que primeiro, Cláudio, tudo bom? Bom revê-lo, Daniel. Prazer estar aqui na BRH. Enfim, acho que vamos aí bater um papo super instrutivo sobre esse tema. Mas acho que essa é a grande questão que a gente tem hoje em dia, né? Porque se a gente for pensar no dia a dia dos profissionais, a gente acaba que não para pensar exatamente o que eu vou fazer se a minha função, se a minha profissão ela deixar de existir. Se a gente for puxar historicamente, é o que você falou aí perfeitamente, Cláudio. Não começou isso agora, né? A gente vem lá desde de muitos anos, mecanização, eletrificação, a industrialização, tudo isso veio mudando as formas de trabalho e extinguindo e criando novas funções desde então. Só que o fato é que hoje em dia as coisas são muito mais rápidas. Você deu o exemplo aí do ChatGPT, que de uma semana para outra, num mês, a coisa multiplicou assustadoramente. Ou seja, as pessoas estão com fome de aprendizado e de utilização dessas novas inteligências. Então, o que eu vou fazer, né? Como eu vou pensar se meu emprego, se a minha função, se aquilo que eu conheço deixar de existir ali na frente? E o ponto principal desse questionamento, para mim, está na aprendizagem contínua, né? Você tem que continuar entendendo, aprendendo tudo que está acontecendo no seu entorno para você ir fazendo e dosando, né? O quanto que é a minha função, o quanto isso já está em transição, o quanto isso já está sendo substituído, o que é transformação, o que realmente é uma substituição. Então, acho que acaba que caminha um pouco por aí dessa análise, né? Se meu emprego começasse a deixar de existir, então, como é que eu analiso isso, né? O que eu tenho que continuar aprendendo para que isso não deixe de existir? Exatamente. Eu acho que até uma pergunta anterior, Adolfo e Cláudio, para onde meu emprego está indo, né? Para onde ele está se transformando? A IA vem para isso, né? A inteligência artificial vem ajudar a gente a trazer novas tecnologias e aquilo que era uma informação que, de repente, era de difícil acesso, ela fica cada vez mais acessível. Cabe a gente entender como utilizar esses mecanismos para transformar aquilo que a gente faz hoje em dia. Fazer aquilo de forma mais automática, mais produtiva, mais ágil, mais rápida, mais perfeita, né? E com isso entender se a nossa função vai se transformar junto com aquilo, exigindo da gente outras capacidades, outras características, né? A gente fala muito de skill, né, na posição. Acho que o Adolfo tocou num ponto perfeito. Acho que um skill novo vai ser a nossa capacidade de se adaptar, de estudar continuamente, para entender para onde a gente está indo, para onde o mercado está indo, para onde a nossa posição está indo, para onde a nossa área de trabalho está indo, né? RH está indo, por exemplo, né?
Acho que esse é um ponto importante. E como a nossa função se adapta a esses novos modelos, né? Eu acho que vocês tocaram num ponto bem relevante, que é o seguinte: o risco não é só perder o emprego, mas é ficar preso a tarefas que a tecnologia pode realizar de uma maneira melhor. Né? Perfeito. Não sei se vocês lembram, nós já estamos nessa estrada aí já há um bom tempo. Não vou falar o tempo não, para não entregar a idade aqui. Mas você lembra lá, anos 90, que a gente tinha que digitalizar, lembra? Nas empresas tudo tinha que ser digitalizado, tinha que colocar em sistema. A hora que digitalizou tudo que estava lá, assim, agora eu não preciso mais desses digitadores, né? O que essas pessoas viraram? O que elas se tornaram, né? Analista de dados. Então, isso foi mudando. Pega aí, de novo, o exemplo dos bancos, né? Olha a transformação que a gente viu nos bancos quando a população, as pessoas começaram a utilizar mais os aplicativos. O que você tinha de caixas para atender nos bancos diminuiu assustadoramente. E hoje a gente está vendo os próprios bancos diminuindo o número de agências. Exato. Está deixando de existir emprego? Sim, o caixa ali provavelmente sim. Agora, eu tenho outros empregos que foram criados. Né? Um pouco nessa esteira aí dessa mudança toda e que agora se acelera, o que a gente vê no começo, a gente falava em substituição do braço, né, da força, e agora a gente já está entrando na substituição do cérebro. Né? As máquinas, né, a inteligência está pensando pela gente. Né? Perfeito. Se a sua profissão ela depende, né, de analisar grande volume de dados, né, imaginar o seguinte: você está preparado para competir, por exemplo, com um algoritmo, né, que faz isso aí em segundos. A gente está preparado para competir, ou será que, na verdade, trata-se de uma competição nesse sentido? Pois esse é um ponto muito bom. Assim, o Adolfo falou de uma coisa que, vou voltar aqui, ele sempre trazendo um ponto positivo, falou da digitalização, né? Foi se criando os bancos de dados. A gente está agora aproveitando essa massa de dados para converter essa massa de dados em análises, né? Esse eu acho que é uma grande diferença. O algoritmo precisa de um direcionamento, de alguém que vai dizer o que precisa sair dali, qual é a informação crítica que precisa ser analisada. Esse é o ponto, né? Hoje em dia os profissionais têm que se preparar muito para isso, né? A gente criou essa grande base de dados e aí a gente está se preparando para uma fase pura de identificação de como utilizar essa base de dados, né? Então é um ponto relevante nessa análise também. Eu lembrei de um exemplo que eu acho que é curioso aqui, Cláudio, Daniel. Não sei se vocês lembram quando chegou a Uber e foi aquela crise com os táxis, né? E chegou uma nova forma de ver, a gente até conversava um pouco antes aqui, falou assim, na Uber você tem um sistema, você olha, você contrata aquela corrida ali, já vem o valor, você já sabe qual é o caminho, você sabe o motorista, o carro e tudo. O táxi era um pouco diferente, você dependia de um sistema que era homologado pelo poder público, uma concessão de um serviço público, né? E ficou aquele estranhamento, quem viveu esse momento, né, das duas ali, viu como foi tensa ali aquela relação táxi e Uber. Pois bem, hoje em dia nós estamos falando já desse tipo de transporte com carros autônomos. Então, enquanto dois disputavam ali por tarefas, né, a minha tarefa, que é minha posição histórica, pensando no lado dos táxis, veio a Uber, mudou o sistema, eles entrando nesse conflito, e aí querendo, que foi a sua provocação um pouco também, né, de pensando ali, será que o meu trabalho vai ser substituído, a minha função ali vai ser substituída? Nós estamos dizendo que agora que essa função pode não existir mais com os carros autônomos, que é um pouco do que nós estamos falando aqui dessa substituição e transformação. Para onde vão essas pessoas? Para onde vai essa disputa? Então, a preocupação é um pouco eu foco na minha atividade, mas eu tenho que estar aprendendo qual é o próximo passo, como a minha atividade, como eu me adapto para um próximo momento, visto que esse momento está vindo com uma velocidade extrema. Então, é o desafio desse olhar. E eu acho, Adolfo e Daniel, isso é um ponto interessante, porque recentemente eu li um artigo, né, que fala da indústria 5.0, né, que é uma definição vinda, na verdade, da União Europeia, né, é um conceito de 2022 que é, na verdade, a necessidade da integração homem-máquina com personalização, quer dizer, sustentabilidade e um olhar de bem-estar também, né?
Então, qual é a principal diferença da 4.0? Né? A gente falou muito em indústria 4.0. O foco ele deixa de ser apenas a eficiência, mas passa a incluir a colaboração humano-tecnologia. Então, isso gera um impacto social extremamente positivo. Mas quais impactos são esses, os principais? Né? Você passa a ter maior demanda por habilidades humanas únicas, né? E a gente está falando com isso de criatividade, empatia, tomada de decisão complexa, valorização da produção sob medida e atendimento mais personalizado. Vou dar um exemplo, né, que também, inclusive, estava nesse artigo que eu li. As fábricas da Siemens já implementaram robôs que são robôs colaborativos, né? Que eles, na verdade, eles têm a função de trabalharem lado a lado com operadores humanos na produção de peças customizadas. Então, você não elimina 100% a força de trabalho humana. Você conjuga, você integra, né? Óbvio, né? Você tem desafios, né? Quais são os desafios hoje? Eu acho que são desafios bem interessantes, que eu vou até pedir para que vocês desenvolvam em cima disso, porque está muito ligado ao nosso ambiente de trabalho, que são as negociações coletivas. Perfeito. A gente via muito na questão das negociações coletivas, e a gente já começa a ver cláusulas nesse sentido, que os sindicatos tentam colocar redações dizendo o seguinte: tá bom, você vai automatizar a operação, então eu quero garantia de emprego. Eu preciso que os trabalhadores tenham estabilidade. Mas será que é isso que tem que nortear uma cláusula de uma convenção coletiva ou de um acordo? Queria ouvir vocês, o que vocês pensam, porque isso é um exemplo muito prático e que eu percebo que já está presente na mesa de negociação. Essa preocupação não é uma preocupação ainda futurística, não. Principalmente a depender do setor, os sindicatos já estão trazendo isso para a mesa. Sim, lembro muito na questão da pandemia, né, quando a gente começou a falar um pouquinho do trabalho de casa, né, o teletrabalho, o trabalho híbrido, que algumas empresas adotaram, como isso mudou, né? Porque de uma hora para outra, empresas que trabalham 100% presencial precisaram readaptar o seu ambiente de trabalho. Ali começou a se discutir muitas cláusulas nesse sentido, né? Eu fiz uma pesquisa rápida no Mediador, né, sobre esse tema automação e percebi algumas cláusulas interessantes lá. Uma que falava sobre remuneração, inclusive, de automação de invenções. Então, se o empregado tem alguma invenção no ambiente empresarial, como ele pode ser remunerado por aquela invenção, que tipo de resultado aquela invenção trouxe para o ambiente de trabalho. E ele traziam faixas de remunerações pelo resultado da inovação trazida pelo empregado. E outras cláusulas falavam da preocupação, como você colocou, Cláudio, da substituição da mão de obra pela automação ou pela invenção trazida. E aí falava da necessidade de você adaptar aquela força de trabalho, você fazer com que aquela força de trabalho tivesse a oportunidade de se preparar para aquela alteração. Então, a cláusula falava dessa necessidade de você se colocar à disposição no ambiente de trabalho para preparar a força de trabalho para aquela alteração, né? Outra coisa interessante, super interessante também que eu vi, que a gente tem uma discussão hoje no Supremo sobre isso, né? A gente tem lá no artigo 7º da Constituição um inciso que fala sobre automação e força de trabalho. Esse inciso nunca foi regulamentado, a gente precisa de uma lei para tratar daquele inciso, e isso gerou uma discussão no Supremo sobre como é que a gente vai regulamentar. Então, a ADO 73, que está lá no Supremo, trata desse tema. Como aquilo vai acabar, que tipo de entendimento o Supremo vai ter sobre esse tema, ou que tipo de repercussão isso vai ter nas negociações coletivas, por exemplo, ou que tipo de legislação vai sair do Congresso Nacional, a gente ainda não tem muita ideia. Mas são 3 pontos aí super interessantes para a gente falar sobre negociação coletiva. E assim, pegando o gancho aqui do Daniel, né, esse é um ponto extremamente relevante para os profissionais de RH e relações trabalhistas e jurídico, talvez principalmente também. A gente fica falando muito da inteligência artificial, o que vem pela frente, né, qual é o futuro, mas tem muita discussão acontecendo agora, ou que deveria estar acontecendo agora, ou que nós, profissionais que estamos inseridos nesse meio, deveríamos estar provocando muito mais, fazendo fóruns como esse que a gente está aqui agora, por exemplo, que discutem isso, ou seja, se nós não discutimos, alguém vai discutir. Com certeza. Né? Então, o que a gente espera que venha pela frente? O que está sendo realmente discutido
nesse debate no STF lá, né, Daniel? Que frutos vão vir disso? Eu acho que isso é um ponto super relevante para que a gente fique atento, né? A gente fica querendo pensar lá na frente, temos que pensar, obviamente, só que essa coisa, você falou bem no início aqui, Cláudio, quando o ChatGPT apareceu, 100 milhões de pessoas em uma semana, né? Em 2 semanas. Em 2 semanas. Então, assim, em 2 semanas você tem um avanço desse. Em mais 2 semanas, o que mais que avança? E aí a gente tem uma discussão jurídica e política acontecendo que vai influenciar diretamente a nossa atividade. O que eu preciso aprender, então, para que eu me adapte a essa discussão ou o que está vindo dessa discussão? É extremamente exatamente, exatamente. E outro ponto que o Cláudio trouxe também é a velocidade, né? A gente fica tentando discutir os pontos e eles vão andando sozinhos, né? Então, vamos discutir o ChatGPT 4.0, por exemplo, e daqui a pouco já não estamos mais no 4.0, né? Já estamos no 5, no 6, no 7, e aí a gente, nessas discussões governamentais ou jurídicas, elas perdem muito o efeito prático, né? Nessa esteira, a negociação coletiva tem uma flexibilidade, uma agilidade muito maior de apresentar resultados. E é exatamente esse o ponto hoje a convenção coletiva ou o acordo coletivo funciona como lei, né? Então nós temos a opção e a oportunidade de sermos o quê? Legisladores. Meio que fazendo por analogia, somos deputados votando ali, somos senadores para criar uma lei via convenção, via acordo. Então, ao invés de a gente estar discutindo estabilidade de emprego, será que não é uma oportunidade de ter uma cláusula que eu garanta a capacitação de profissionais para que eles possam lidar melhor com a automação? Será que a partir daí eu não deixo o sindicato numa posição, não é de desconforto não, mas uma posição seguinte: o nosso papel enquanto sociedade é preparar o indivíduo para o avanço, seja avanço tecnológico, seja avanço intelectual, enfim, não importa, mas esse é o nosso papel, né? E você falou, né? A nossa importância e a necessidade de um olhar social para isso, né? E aí, sem querer puxar muito aqui para o nosso lado, né? A parte de recursos humanos e relações trabalhistas, principalmente, mas ao quanto se torna relevante a participação do RH e de relações trabalhistas também nesse contexto, né? Porque os sindicatos, eles acabam tendo que ter, e os sindicatos que evoluem mais rápido, eles têm esse olhar que é uma visão mais social, que deixou lá, a gente há pouco falava dos anos 90, 80, 70, né, com toda a industrialização que veio acontecendo, digitalização, mas lá atrás, e não é tão atrás assim, a discussão era por reajuste, inflação, que benefícios a gente coloca num acordo, o que os meus colaboradores, empregados precisam naquele momento, mas a gente... É claro que tem muita coisa que ainda precisa ser discutida e vai continuar sendo discutida sempre, eu acredito, mas eu acho que a gente já quase que passou de fase. A discussão agora ela é mais social, ou seja... É uma defesa do emprego, que é o que você trouxe, é uma estabilidade? Talvez não seja esse o caminho. Inclusão, porque a estabilidade vai ser vencida por uma digitalização maior, por exemplo. Daqui a pouco, como é que você cria uma estabilidade aqui no Brasil se eu vou ter que discutir a pessoa que está trabalhando na Europa, sei lá. Esse é um bom gancho. Hein? Esse é um bom gancho. Né? E só para eu terminar o raciocínio, então, a discussão com os sindicatos, que nós temos que provocar cada vez mais, é essa do aprendizado. Porque isso é bom para os empregados, para os colaboradores, né? Para a empresa, porque você tem as pessoas capacitadas, para os sindicatos, porque estão garantindo o conhecimento e adaptação a novas tecnologias daquelas pessoas, e a perenidade do emprego, que vai deixar de ser o motorista, ou seja lá qual for a função que pode ser transformada ou substituída, para ter uma outra mais adaptada, né, mais próxima, e trabalhar mais próximo daquela tecnologia que chegou na empresa naquele momento. Isso, quer dizer, o trabalho do futuro, na verdade, não é competir com a máquina, né? Mas criar com ela. Exato. Né? Aproveitar essa máquina e criar, e aí tem a ver com o que eu falei da indústria 5.0, que a União Europeia, né, já começa a perceber como uma necessidade de inclusão do indivíduo, muito mais do que está discutindo
o que seria uma garantia de emprego, mas no momento que você é incluído dentro de um modelo de trabalho, a questão do emprego ele passa a ser uma consequência natural desse processo. E aí, quando eu falei que eu queria pegar o gancho, quando você estava comentando ali, queria falar sobre o nômade digital, que eu acho que tem muito a ver, e você deu a deixa ali para que eu puxasse essa questão do nômade digital, né? E qual é o conceito, né, que a gente traz do nômade digital? Que é esse trabalho remoto, globalizado, viabilizado graças às plataformas digitais, né, e à conectividade. Então, isso é muito comum em áreas como TI, marketing, design, consultoria, educação online. Mas temos inúmeros desafios jurídicos, né, que é a questão de tributação internacional, legislação aplicável, né, previdência. E eu fico pensando assim, o quanto, na verdade, esses profissionais hoje estão mais preocupados com a remuneração ou estão mais preocupados com uma qualidade de vida e uma flexibilidade de trabalho, de jornada e de estar, né, o anywhere, né, do que efetivamente ter uma carteira de trabalho assinada. E a gente não pode fechar os olhos para isso, porque isso não é uma pequena realidade. Hoje, quando você vai negociar a contratação de um determinado profissional, ele pode virar para você e, na discussão da possível contratação, atração e, inclusive, a retenção, isso pode estar na mesa. Ou seja, eu posso trabalhar para você, mas eu quero estar... Aí eu vou pegar o exemplo de Portugal, né? Porque Portugal é um país que, talvez ali no período da pandemia, tenha sido o país que saiu um pouco à frente com essa questão do visto específico para o nômade digital, permitindo que ele pudesse ficar até 1 ano, né, saindo e retornando ali, desde que ele ficasse, se eu me recordo bem, assim, 183 dias em Portugal, mas sem ter um local, mas podendo ter uma empresa que ele estivesse prestando serviço fora de Portugal, sem ter nenhuma relação. Como é que vocês veem essa questão, inclusive para as empresas, como um grande desafio, que é lidar com esses novos profissionais que não estão, talvez, mais preocupados com a remuneração, mas talvez com essa liberdade? Esse tema ele é complexo, né? Mas olha como ele é importante, ele está no dia a dia das empresas e principalmente o RH sendo protagonista dessa discussão. Eu vi uma pesquisa recentemente, eu acho que ela saiu até agora, depois do Conar, alguma coisa assim, mostrando que as formas de trabalho, né, o home office e o híbrido, eles estão em queda. Ok, tendência, é difícil lutar contra uma tendência, né? Ela está indo, ou seja... Agora, o que eu vejo de discussão nas empresas? Às vezes, algum líder ou líderes que falam assim, não, eu quero as pessoas aqui. E aí, isso diverge diametralmente do que você falou, né? Porque como é que eu vou reter uma pessoa que chega para você lá e fala assim, olha, bacana, eu quero trabalhar para você, mas eu moro em Portugal e eu não quero sair daqui. E eu conheço gente, eu acho que vocês conhecem também algumas pessoas que estão em Portugal, por exemplo, mas que prestam serviço aqui para o Brasil. Se você, e pessoa muito boa, especialista no que ela faz. Se você fala, não, agora eu quero você aqui, o que ela faz? Tchau, eu não quero ficar na sua empresa. E para mim esse é um tabu ainda que precisa ser vencido internamente nas empresas. Você deu esse exemplo de Portugal, que para mim ele é excelente, mas no leste europeu, o que os países estão fazendo é a tal da e-residence, né? Que é estabelecer um sistema jurídico que você pode abrir uma empresa no país sem nunca ter ido lá. E se você abre uma empresa lá e começa a fazer serviço por lá, você tem acesso à União Europeia. Ou seja, você vai ter uma atividade que vai atuar ali na União Europeia, que acaba podendo prestar serviço para a China e Estados Unidos. Pode estar recebendo em dólar ou euro, depende do contrato que você vai fazer, morando aqui no Brasil. Como é que você lida com toda essa complexidade quando a gente fala, por exemplo, de tributação, de previdência? Volta a questão social, né? Exato. Olha o impacto social
dessa discussão que tem que estar no nosso dia a dia. É isso aí. Mais uma inovação que a gente tem que falar, né? Porque aí você trouxe aí o dólar, o euro, mas muitos hoje profissionais querem receber em moeda digital, né? Perfeito. E aí eles já condicionam, inclusive, isso na contratação deles, porque aí não importa se ele está em Portugal, se ele está no Japão, se ele está na Austrália, a remuneração dele vai cair em uma moeda digital, ele vai converter para moeda local e vai continuar tudo bem, né? Outra questão importante, essa questão da previdência que vocês falaram, né? Muitas empresas têm seu pacote de benefícios, também a previdência complementar, né? Qual é o atrativo hoje em dia, né? Vamos discutir o atrativo hoje em dia da previdência complementar no pacote de benefícios para uma população cada vez mais jovem e que aposta naquilo que você falou, Cláudio, flexibilidade. Ele está ali naquele momento, trabalhando para aquela empresa, às vezes nem quer o vínculo CLT, como a gente vê ultimamente, né? Ou está ali como CLT, mas ele não se imagina a aposentadoria dele acontecendo dentro daquela empresa. E aí, esses benefícios, como é que eu redesenho meu pacote de benefícios para ser atrativo para essa população tão mais nova, né? Qual é a flexibilidade que eu posso trazer? Que modelos de trabalho eu posso trazer, né? Seja o híbrido, seja o remoto. Essa discussão é uma discussão que hoje vai ser muito em voga, porque principalmente na área de tecnologia, isso ganhou um peso muito importante na hora da contratação. E você sabe o que você está falando aí, Daniel, e eu tô lembrando aqui de um talvez fuja um pouco até, mas a questão do etarismo, né, que está sendo, a gente discute aí o tempo todo, né, que é realmente um desafio que a gente tem também no mundo das empresas. Esse jovem trabalhador, talvez jovem ou não tão jovem, mas que não é mais uma questão de um lifestyle, ele está pensando um pouco no estilo de vida, um pouco no dinheiro, um pouco em como ele pode viver novas experiências, receber em Bitcoin, mas uma hora ele vai ficar mais maduro, vou chamar assim, né? Vamos falar. Ele vai ficar mais maduro e, de alguma maneira, pode ser que ele precisa de uma previdência, seja ela pública ou privada. Aí você vai escolher. Como que a gente trabalha com esse mundo de inovação nas formas e meios de trabalho, pensando que lá na frente talvez essa pessoa precise. Ou seja, como é que eu trato esse jovem, essa pessoa que você trouxe esse exemplo, Daniel? Eu falo assim, olha, bacana, vamos receber em Bitcoin, você vai poder trabalhar anywhere, mas deixa eu te falar como funciona uma previdência aqui, para isso aqui ter valor nos benefícios da empresa, né? Claro. Olha que desafio interessante que a gente tem nas empresas, né? Como é que eu ofereço um benefício que é relevante, mas que talvez, por conta de todas essas mudanças, não esteja sendo tão percebido como dessa forma. E nem vou entrar nesse ponto aqui, nem entro na questão da previdência social, porque aí a gente vai mexer com o funcionamento público de uma previdência de um país inteiro, né? A gente sabe que não só no Brasil, mas outros países estão aí com muita dificuldade de equacionar essa mudança toda, porque as pessoas não querem a CLT, elas querem essa liberdade de trabalhar onde for, receber da melhor forma que para elas for, mas tem a questão de financiamento social e também um financiamento que você faz para o seu depois, né? Daqui a pouco, que vai vir em algum momento. E aí eu acho que pegando um gancho, né, já que a gente está falando dos jovens, né, porque a gente fez um link com o jovem, com a questão dele estar muito associado até a essa característica de flexibilidade, trabalhar e atuar como um nômade digital. Uma mensagem, talvez, para aquele que não esteja tão preocupado em ser um profissional do mundo, mas que esteja pensando o seguinte: o que é necessário eu, enquanto jovem, ou até mesmo como profissional maduro, nesse momento que a gente fala tanto de tecnologia, como competências a serem desenvolvidas? Ou seja, quais são essas competências hoje que as empresas estão buscando tanto e que talvez não sejam competências, né, quando a gente fala assim, hard skills, né, mas que sejam soft skills, né? O que seriam essas competências? Como é que vocês veem isso? Até para a gente poder, né, aqui, que nós já... Você falou, né, que a gente já está um pouco rodado, né? Mas, que a gente já está um pouco rodado, mas que competências seriam essas para quem está rodado ou quem não está rodado, né? Eu acho que essa é uma boa questão, Cláudio. Vamos pegar aqui o nosso ponto, né? Um tema que a gente discute bastante, que são as negociações
sindicais, trabalho, porque quando eu falo negociação sindical, as pessoas pensam logo naquela negociação de mesa, mas tem a negociação trabalhista, que é a parte interna, né? Eu vou chamar, se eu vou dividir em sindical e trabalhista, que é uma negociação interna dos diversos possíveis assuntos que acontecem no dia a dia de uma empresa. Então, eu acho que o pensamento crítico, a capacidade de negociação, a capacidade de diálogo. Eu colocaria criatividade também, para resolver problemas, né? A gente precisa de uma criatividade, né? E você pega criatividade, que é um bom ponto, Daniel. Uma vez no MBA que eu fiz, e já tem bastante tempo. Olha você de novo entregando as coisas, né? E eu estava questionando muito isso. Eu falava, discutindo com um professor, eu falei assim, olha, eu não sou criativo, eu não... Aí ele falou assim, Adolfo, a criatividade não é simples, não é só você tirar alguma coisa do zero e isso ser inovador e tudo mais. É você dar novos caminhos ou novas formas de atuar em cima de coisas já existentes. A criatividade é um pouco disso também, ou seja, que é a adaptação que a gente vem falando aqui ao longo dessa conversa, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, Cláudio. O que a gente tem... criatividade, como o Daniel trouxe, negociação, capacidade de diálogo, de comunicação. Né? É um senso, né? Eu outro dia recebi até de um colega que estava buscando uma vaga e é impressionante que a resposta que ele recebeu, bem diferente, né? Porque normalmente a resposta que vem das empresas é assim, analisamos, vamos guardar o seu currículo para novas oportunidades, mas o seu perfil não estava aderente. A mensagem veio para ele com uma recomendação. E aí eu até perguntei para ele, mas teve algum teste que você fez? Ele falou, teve. E aí a mensagem veio assim, desenvolva mais o seu senso analítico. O seu senso de análise crítica. Então, assim, eu achei formidável quando ele falou isso comigo, porque mostra esse anseio das empresas agora em buscar. Meu Deus, eu estou com uma quantidade absurda de dados, porque isso eu estou aprendendo a fazer, né? A acumular dados, a acumular informações, mas outro dia eu comentei isso, né? Dados que são colocados numa gaveta ou numa mesa, eles não servem para nada, né, gente? O que os dados eles exigem? Que alguém, né, ou algo faça uma análise minuciosa, traga a partir dali uma decisão a ser tomada, um senso crítico. Então eu fiquei muito, muito impressionado positivamente, né? Apesar de... Acho que para ele foi um balde de água fria, né? Porque recebeu ali quase que uma chamada eletrônica só, né? Não teve um contato humano, né? Que eu acho que ainda muitas vezes faz falta para caramba ainda, né? Mas tem essa mensagem do quanto você tem que desenvolver essas competências para poder atender essa necessidade das empresas, né? Boa. E a gente fala de capacitação, né, Cláudio? Que é o que você falou. Ele recebeu um feedback, acho que automático ali da ferramenta, que traduz um pouquinho dessa forma de capacitação que a gente tem hoje nas empresas de desenvolvimento, que são as famosas trilhas personalizadas. Você não tem mais aquele treinamento para 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Você tem cada vez mais treinamentos individualizados para exatamente trabalhar aquilo que aquele empregado, aquela função especificamente precisa. Então, a inteligência artificial, as automações também conseguem fazer isso, né? Conseguem analisar quais são os seus skills, como eles estão e o que você precisa desenvolver, por exemplo, para assumir um cargo de liderança. E começa a criar trilhas personalizadas de desenvolvimento e treinamento para cada um de nós, né? Então, é uma coisa super interessante, você estava falando sobre essa questão do feedback que ele recebeu. Se você olhar hoje alguns softwares, quando você se candidata, ele já mostra que habilidades aquele cargo tem que ter e quais daquelas habilidades você já tem para fazer um matching com aquele cargo, né? Então, você está, sei lá, de 10 habilidades, 10 skills, você tem 8. Quais são os outros 2 que são necessários para você correr atrás, para você identificar que aquelas posições que são parecidas com a sua precisam de desenvolvimento, né? Isso também traz alguns alertas, né, para os profissionais, para eles tentarem entender o que as empresas estão buscando em posições que são parecidas com a sua ou são o seu próximo passo de carreira, para você buscar também o seu próprio desenvolvimento. E é importante, assim, olha como é que esse assunto ele é extremamente relevante nas empresas, né? Nós, líderes de RH, né, líderes de pessoas,
a gente tem que estar avaliando o tempo todo isso, né? Que treinamentos que as pessoas precisam, né? Para onde nós estamos caminhando, que informações eu preciso que elas tenham, que conhecimento ou que novos conhecimentos elas precisam ter. E eu preciso oferecer isso também. Lembra aquela coisa, né? O treinamento, o desenvolvimento, ele não é custo, né? É investimento. E se você não treinar, você vai acabar com uma pessoa ruim ali, e aí entra naquele do custo de desligamento, contratação, novo treinamento, tudo mais. Então, como eu ofereço isso no âmbito da empresa, treinamento, desenvolvimento, para essas novas tecnologias ou para esses novos conhecimentos que as pessoas precisam ter. Eu já vivi experiências onde, por exemplo, era cobrado da equipe assim, nós precisamos entrar na inteligência artificial, nós precisamos ter esse tipo de digitalização, eu preciso ter isso. Então, ver essa ferramenta que ajuda com o RH. Mas quando você foi discutir com a liderança, olha, tá bom, mas eu preciso treinar as pessoas. Uhum. Não tenho verba. Ora, primeiro eu tenho que saber toda a nova tecnologia, por quê? Para onde está indo essa empresa? Para onde está indo? Que ferramenta eu preciso? Definido isso dentro da estratégia, que conhecimento as pessoas precisam ter e que desenvolvimento eu preciso com que elas tenham, né? Essa é uma discussão que já está atrasadíssima no âmbito das empresas. A outra experiência, também um pouco semelhante, olha, eu quero esse aplicativo aqui ou essa ferramenta X. Aí todo mundo foi lá olhar, não, mas agora mudou, agora eu quero a Y. Agora eu quero a Z. Nós temos que saber isso. Aí você fala assim, pera lá, por quê? Qual é o caminho? Qual é a estratégia dessa área ou dessa empresa? Para onde? Porque se você também abrir demais o leque, o que vai acontecer é que ou você vai conhecer pouco ou quase nada, ou você se perde nesse mundo de tecnologias, né? Hoje você tem aí diversas ferramentas, mas qual é a sua estratégia? É quase que voltar para uma discussão de cultura. Sim, né? Sim. Qual é a cultura? Para onde? O que a sua empresa faz? Para onde a gente tem que ir? Né? Para onde nós queremos ir? Então, se eu sei esse norte, eu preparo qual é a melhor ferramenta, eu desenvolvo as pessoas, preparo elas para esse futuro que vem aí pela frente. Então, capacitação Queria aproveitar essencial. que você puxou esse gancho aí das inovações, né? Puxar um tema que a gente falou pouco aqui, mas que acho que é super interessante, né? Como também a automação, a inovação se conecta com a segurança do trabalho, né? No ambiente de trabalho, né? Para citar alguns exemplos dessa questão de como isso se torna prático dentro das empresas. Você falou de software, né? de aplicativos, qual que eu vou escolher. Muita discussão de que tarefas, vamos dizer, perigosas ou insalubres eu posso automatizar para tirar o profissional humano daquela área de risco, né? Então, só 2 dados interessantes. Em 2015 e 2016, no mercado de energia, nas plataformas de petróleo, se fazem inspeções de corrosão, inspeções para tentar identificar nessas plataformas quais são os pontos críticos para manutenção. E, pela primeira vez, pelo que foi contado, se utilizou a tecnologia dos drones para fazer essa inspeção. Antes, essa inspeção era feita por pessoas, né? As pessoas tinham que se deslocar na plataforma de petróleo, subir em escadas, fazer um trabalho em altura, um espaço confinado, tirar fotos, fazer análises. E aí se utilizou os drones para fazer essa inspeção visual, tirar fotos, fazer vídeos. E os profissionais comentavam que eles nunca tinham visto navio plataforma sob aqueles ângulos. Então, a análise deles foi muito mais completa do que quando o trabalho humano era realizado. Outro ponto interessante também é que, numa das empresas de energia, se comentou quantas horas de trabalho foram substituídas por robôs. Então, a informação que foi divulgada foi que mais de 100 mil horas de trabalho nessas atividades que são mais perigosas passaram a ser realizadas por robôs. A gente está falando que, tudo bem, houve uma transformação ali do trabalho, né? Pessoas que faziam aquela tarefa não fazem mais, elas são realizadas agora por robôs, de forma autônoma, mas o quanto se tirou aquele profissional da área de risco, né? O quanto foi positivo sobre o aspecto da segurança colocar um profissional numa área remota, pilotando a máquina ou qualquer tipo de outra análise, e substituí-la por um robô para realizar aquela atividade.
Você falou de segurança, me lembrei agora dos mergulhadores, né, em plataforma, né? Muito. Que também já foram substituídos e, assim, é uma profissão com alto índice de acidente fatal, inclusive, né? E aí vem essa automação, vem a tecnologia para permitir que haja essa substituição, né? Perfeito. Acho que isso também é um bom exemplo. Muito bom você falar da parte de segurança também, porque a gente começa a materializar, né, gente? Eu acho que, assim, quem está nos assistindo também tem muita curiosidade e interesse em saber, tá, mas aonde funciona isso? Como funciona? Aonde vamos parar? Né? O que acontece com os empregos? Então, acho que um pouco da nossa responsabilidade aqui é, por um lado, desmistificar, mas também exemplificar, né? E acho que é uma análise que a gente fala, né? A nossa carreira está na nossa mão, né? É meio abstrato falar isso, né? Mas você olhando no dia a dia, desde um cargo de entrada, uma posição de entrada numa empresa, ou a indústria que for, o tipo de atividade que for, até o mais complexo, quando você começa aquela atividade ali, você consegue fazer uma análise, ainda que mínima, de falar, isso aqui é uma função que requer atividades repetitivas, é uma função que pode ser substituída de alguma forma. Então, como eu começo a me preparar, né? E essa parte da segurança é essencial para isso, né? Porque a gente tinha pessoas que iam à frente de trabalho em ações perigosas, o mergulhador, o soldador, enfim, uma série de... pega aí as funções perigosas, né, e públicas, né? Um bombeiro, alguém que tem que olhar se tem uma bomba, que hoje já vai lá aquele cachorrinho, um robozinho lá, que vai lá e olha para ver como é que aquilo está, faz aquela análise. Antes era uma pessoa. Se a pessoa perdeu a posição, mas como você falou, tirou ela do risco. Né? Você trouxe também, Cláudio, tirou ela do risco. O que eu faço com essa pessoa? Eu já deveria estar vindo preparando, né, desenvolvendo essa pessoa para novos conhecimentos, ou começar agora. Como eu falei, a gente está muito atrasado nisso, eu acredito, mas ainda dá tempo, né? Então, você prepara ela para analisar esses dados. Você tinha trazido aqui no início, Cláudio, assim, não adianta nada um monte de dado na gaveta, né? Não sei se foi o Daniel que falou. Foi Cláudio. Na gaveta. Então, quem vai analisar tudo isso? Quem que vai analisar o robô que desceu lá e mergulhou? Talvez o mergulhador seja a pessoa, ele desenvolve com um novo conhecimento, com um desenvolvimento melhor, ele seja a melhor pessoa para analisar isso. Então, como é que eu preparo e crio uma nova função para essa pessoa? E a gente está falando muito do quê? Nesse sentido de prevenção. De né? prevenção. De prevenção, Exato. porque uma atuação ali corretiva ou para resolver algo que já está acontecendo, ok, né? Que você tira a pessoa do risco. Mas como prevenir que essas coisas aconteçam? É uma análise. Né? É uma questão estatística, tudo bem. A máquina também pode trazer dados estatísticos, enfim, mas a capacidade humana, de novo, né? Eu sempre digo que a inteligência artificial não é inteligência. Ela é fruto do que nós alimentamos e como nós alimentamos. Aquela base de dados que, obviamente, com uma velocidade absurda, ela faz as composições, né? Que são os algoritmos, enfim. Mas não é uma inteligência pura como é a nossa. A gente não pode entrar agora num modelo de achar e subestimar o ser humano diante do que vem através dessa possibilidade, vamos dizer de novo, de uma inteligência. Né? Aquela história, né? A tecnologia ela tem que ser pelas pessoas e não apesar delas. É né? Isso. Então, como é que a gente... Eu diria que a tecnologia ela é uma ferramenta. A sociedade define o seu uso. Perfeito. Isso, é uma ferramenta e a sociedade vai definir o seu uso. Não será diferente disso. Perfeito. E assim tem que ser. Agora, não querendo extinguir o assunto, eu acho que esse assunto a gente ainda vai aprender muito ao longo do tempo sobre ele, mas a gente precisa se desenvolvendo, porque as ferramentas elas estão melhorando assustadoramente cada dia que passa, né? Elas vão aprendendo. A gente já acorda atrasado, Adolfo. Exatamente. A gente já acorda atrasado, Perfeito. né, Daniel? É isso aí. Atrasado. Concordo. Eu acho que nesse sentido, até para buscar produtividade, outra coisa importante é cada vez um ambiente mais diverso. Buscar um ambiente mais diverso com pensamentos complementares ou pensamentos diferentes do seu fazem com que, por exemplo, o que o Cláudio trouxe, né, a inteligência artificial ela precisa cada vez mais de dados, mas cada vez mais também de alguém que alimente e faça análise.
cabeças diferentes, pensam diferentes, conseguem extrair o melhor daquela informação, né? A gente fala muito de uma função que vem ganhando cada vez mais peso no RH, né? O People Analytics, né? Como é que você interpreta isso para criar um ambiente cada vez mais produtivo, cada vez mais inclusivo, cada vez mais diverso, cada vez que você possa trabalhar que essas métricas de produtividade, diversidade e inclusão ganhem objetividade, né? Então, isso também eu acho que é um fator importante para a liderança de RH, para a liderança das empresas pensar também, né? Automação, desenvolvimento, produtividade, diversidade e inclusão, o ambiente de trabalho cada vez mais diverso e que, com certeza, vai gerar cada vez mais resultado. E que, pegando o seu gancho aí, o RH, para mim, tem que ser protagonista disso. Nós é que vamos conseguir ter essa visão mais humana e mais sobre as pessoas, né? E cuidar para que a gente interaja com as novas tecnologias. Isso aí. Como eu falei, né? Pelas pessoas, não apesar delas. Então, o olhar tem que ser do RH. Para mim, o RH tem que ser... há muito tempo que a gente já fala, né? A história do RH estratégico. O que é o RH estratégico? É olhar isso, é o pensar para frente. É olhar toda a cultura, como você faz as coisas, como eu quero ser, como eu quero caminhar, como eu quero crescer, me desenvolver e adotar ações para que isso aconteça ao longo desse tempo. E com um olhar rápido, porque, como você falou, né? A gente já acorda atrasado. É isso. Né? Então, como é que a gente corre atrás desse assunto? Eu acordo com sono e atrasado. E atrasado. E eu ouso dizer que a gente quase sempre estará atrasado, porque as tecnologias avançam de uma maneira galopante. Né? Então, com certeza. E eu acho que cada vez mais, né? O Cláudio falou da agilidade, né? Da transformação, da inovação. Esses ciclos vão ficando cada vez mais rápidos. Né? A gente falava lá de ciclos de industrialização, aí duram décadas. Hoje em dia, esses ciclos estão cada vez mais curtos, em anos. Cada vez mais exigindo a agilidade da gente, de adaptação, desenvolvimento, né? De busca contínua de desenvolvimento. Acho que esse é um caminho que não tem mais volta. E não tem. Eu discuto muito isso com a minha mulher, né? Com a minha esposa, com a Elaine. Ela é médica, eu sou advogado, né? Nós três aqui somos, né? E a gente fica assim, o que nós vamos fazer amanhã? A nossa discussão é essa, porque a medicina e a advocacia, elas estão nessa esteira de substituição, né? Então, como é que a gente repensa, como a gente atua, como a gente se desenvolve para que daqui a pouco a gente não fique ultrapassado, né? Eu acredito de verdade. Eu falo para ela assim, fica tranquila, a gente sempre vai precisar de um bom médico. E ela fala, não, eu acho que não é por aí. Mas fica tranquilo, porque a gente sempre vai precisar de um advogado. A gente fica nessa discussão. Na verdade, vamos precisar dos dois. Dos dois, exatamente. Porque, de novo, né, aquele gancho é o complemento. É o complemento. Entendeu? Um vai complementar o Exato. outro. Se nós ficarmos agoniados com perda de posição, sem entender que o que a gente tem é que construir lado a lado, óbvio, quando a gente fala da nossa profissão, gente, já está fazendo coisas fantásticas. Né? Alguns erros ainda naturais, quando você faz ali uma petição, uma defesa, erros de jurisprudência. Por quê? Porque sempre vai precisar de um humano para fazer o quê? O refino. O grande erro que está acontecendo hoje, que gera essas críticas, é que a pessoa entra ali e fala, não vou querer fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um copia e cola. Que é que nem o plágio, né? Que eu estava conversando outro dia, o plágio de obras literárias, enfim. O sujeito chega ali, eu vou escrever um artigo, eu vou escrever uma obra. Vai lá no chat GPT ou no Copilot, onde é que foi, e fala o seguinte, escreve para mim um livro sobre isso. Aí naquele livro vai ter plágio, vai ter coisas que são perceptíveis, gente. Agora você buscar um caminho. Estou pegando esse do lado intelectual e literário, porque eu acho que serve para todo o resto, né? Se você dá um norte para a inteligência artificial e a partir dali você faz a sua construção, aonde você coloca o seu eu ali dentro, o seu produto, o seu conhecimento, tudo isso ali dentro, aí ela está funcionando. Perfeito. Né? Eu vi um texto, você me lembrou de uma coisa, eu vi um texto no LinkedIn um dia desses, de uma executiva de recursos humanos, e ela falava alguma coisa semelhante a isso, Cláudio. Ela falava assim, as palavras lá, não vou lembrar exatamente, mas eu nunca vi tanto texto perfeitinho, com palavras-chave
e notícias e chamadas tão detalhadamente feitas, né? De artigos no LinkedIn. Ou seja, virou quase que uma moda você colocar no ChatGPT ou no Copilot ou o que for, tirar um texto dali e joga para dentro de um artigo, como seja. Ali, é o que você falou, ali tem plágio, ali tem coisas que às vezes, quando você vai para o dia a dia, não faz sentido. Uhum. Tem coisas que às vezes, a bonitinha ali, tá bem escrita, maravilhosa, mas quando você vai para o dia a dia, você fala assim, cara, isso aqui não funciona. A realidade, né? A realidade não funciona. Então, eu achei o artigo bem legal e curioso, porque ele mostrava isso, né? De como que a gente vai colocando as coisas e funciona, como você falou, para a função de advogado, e também para de médico, e também para outras monte que tem por aí, né? E a gente vai aprendendo com isso, né? Você faz uma petição inicial lá, usa uma ferramenta dessa que seja melhor e acaba cometendo algum erro ali, sabe? A gente, há pouco tempo saiu notícia aí de... Você conhece mais, Daniel, de jurisprudência que não existia. Invenção de jurisprudência. Invenção de jurisprudência. Que volta aquilo que você falou, né? A ferramenta está ali, mas tem que ter uma análise humana. Não adianta, né, Cláudio? É verdade. Pessoal, a gente começa a caminhar para o final, né, do nosso papo, que está ótimo, né? Mas eu vou fazer uma provocação agora no final, que vai fazer já um gancho até com o que a gente falou das nossas profissões, enfim, de tantas outras. Mas eu começo assim falando um pouquinho, porque eu acho que quem está nos ouvindo tem uma preocupação muito grande com essa questão, né, que eu acho que é o que meio que envelopa o que a gente conversou, que é o futuro do trabalho, o futuro do emprego, né? Então, se eu for pegar um pouco de cada um do que foi dito aqui por nós, eu vejo assim, num cenário otimista, né? Eu vejo mais empresas, mais empregos criativos e estratégicos, né? Aumento da produtividade, novos mercados sendo explorados. O que seria um cenário pessimista? Um desemprego estrutural ali, um aumento da desigualdade, da precarização. Mas eu acho que é o seguinte, o elemento decisivo para isso, e tem uma frase do Gandhi que é o seguinte, né? O óbvio não é óbvio, né? Então, o quanto o elemento decisivo, de fato, não é a educação, de fato, não são as políticas públicas, a negociação social tripartite, né, que a gente tem que colocar isso na mesa para que a gente possa, de fato, evoluir, que é colocar empresas, governos e trabalhadores juntos para discutir esse modelo. Eu sei que, principalmente quando a gente trata de Brasil, isso é extremamente difícil. Extremamente complexo. Né? A gente pega uma frase do passado que é termina em pizza, né? E fica obsoleto rápido. E fica obsoleto rápido, mas é um dos caminhos, né? A gente tem exemplos históricos de substituição, mas que surgiram também novos trabalhos. A gente acho que falou aqui, antes de começar até, quando você foi trabalhar numa empresa, fizeram uma brincadeira com você e botaram uma máquina de escrever na máquina dele, numa época que você já usava notebook, né? Mas é para exemplificar que você teve os datilógrafos que desapareceram, sim, mas surgiram lá os designers de UX, né? Engenheiros de software. Então, assim, fica uma provocação aqui que eu faço para vocês aqui, principalmente. Nós, né, que falamos aqui, você falou da sua mulher, que é médica, da gente que é advogado. Será que nós estamos nos preparando para um futuro em que a nossa profissão talvez nem exista mais? Será que a gente está se preparando para isso? Eu acho que a gente já entendeu que isso é uma possibilidade, que isso é inevitável. Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E acho que a gente nunca teve tão próximo de decidir sobre isso, né? Sobre uma abundância de desenvolvimento, de novos profissionais ou de exclusão. Uhum. E essa decisão ela vai passar por pessoas como nós, pelo governo, os sindicatos, trabalhadores, como você trouxe. Eu acho que está na balança, né? Ou a gente cria mais desenvolvimento para as pessoas e a gente, eternamente, o país do futuro, né? Então a gente precisa ainda acelerar muito nessa transformação da educação no país e cuidar para que a gente não torne todo esse movimento de evolução uma exclusão
de outros profissionais. Eu acho que está na nossa mão. Nunca teve tão na nossa mão essa decisão. Então, acho que é um pouco disso, Cláudio, assim que eu vejo. Vamos botar a máquina de escrever nas escolas, né, gente? Eu acho que principalmente nas escolas no ensino de base, vamos colocar dinheiro e verba pública para colocar computadores, para facilitar o acesso do jovem desde o início, para que o modelo mental dele, de novo, né, nós vivemos em bolhas, né? Então, não são todos que tenham acesso a uma tecnologia com velocidade, com qualidade, né? Você vai em muitas escolas públicas ainda no Brasil e você identifica o quê? Crianças ali com aprendizado que já é deficiente, mas usando lápis e papel, né? Então, quanto isso não retarda o processo de desenvolvimento delas, né? Essa palavra, acho que o Adolfo tocou um pouquinho, né? A inclusão digital nunca foi tão importante, porque a gente já está num passo adicional, né? Na automação e no desenvolvimento. Então, inclusão digital, acho que é importantíssimo, o acesso à educação tecnológica, o acesso à educação, às vezes a gente fala um pouquinho até do ensino técnico, né? A oportunidade do ensino técnico também para incluir aquela pessoa no mercado de trabalho o mais rápido possível. Então, são características que a gente tem que buscar o apoio das instituições privadas e públicas, do governo, para que essa inclusão ela se torne perene, né? E cada vez mais ágil, ela precisa ter velocidade também, né? A gente está falando de computador, está falando às vezes do celular, que também é uma ferramenta importante para a inclusão tecnológica, né? Você pode ter acesso a treinamento, a desenvolvimento, a plataforma de ensino pelo celular. Então, acho que a tecnologia é um ponto cada vez mais em discussão que a gente precisa ganhar velocidade. Ou políticas públicas que deem segurança jurídica para as empresas fazerem esse papel. Perfeito. Segurança jurídica é uma palavra sensacional. Pessoal, nós estamos chegando ao final mesmo agora, né? Eu acho que o legal hoje nós percorremos juntos um caminho que começa no passado e a gente já começa a projetar o futuro, né? Que a gente começa a falar um pouco desse passado, já projeta aqui parte desse futuro. A gente vimos que a automação não é uma novidade, né? Mas que a velocidade e o alcance da tecnologia de hoje mudam tudo, né? Falamos sobre como a inteligência artificial já não é ficção científica, né? Ela está substituindo tarefas e até profissões inteiras, ao mesmo tempo que cria novas funções, novas possibilidades. Discutimos a indústria 5.0 e como ela propõe uma integração real entre homem e máquina, não para competir, né, mas para colaborar. Exploramos o fenômeno dos nômades digitais, que mostram que o trabalho pode ser feito de qualquer lugar, mas que isso traz desafios jurídicos e previdenciários. E conversamos sobre a importância de capacitar-se continuamente, desenvolvendo não só habilidades técnicas, mas também humanas. E, por fim, refletimos sobre os cenários possíveis. Um futuro otimista ou um cenário de desemprego estrutural. E entendemos que a diferença ela está nas decisões que tomamos como sociedade. A tecnologia não é um vilão, nem um salvador. Ela é uma ferramenta. E o futuro do trabalho não será decidido por ela, mas por nós usando da melhor maneira possível essa inteligência. Empresas, governos e trabalhadores escolhemos usá-la. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Obrigado, Adolfo. Obrigado a todos.